Sempre pediram várias vezes indicações de livros, de bibliografia e até o que eu tenho aqui na minha estante aqui atrás. Na verdade, essa nem é minha estante principal de livros, só alguns que eu tenho aqui no meu, nesse pseudo escritório que eu tenho aqui. Mas já que pedem tanto sobre alguns livros que eu me baseio, sobre os estudos bíblicos que eu faço e coloco nos artigos do ceticismo.net, vamos falar sobre alguns deles e assim, de repente, melhorar um pouco a cultura de vocês para saber que eu não fico aqui falando bobagens de uma coisa que eu fico tirando do reto. Livros são a mais fantástica invenção humana. Pense bem, em um livro nós colocamos todos os nossos conhecimentos, nossas inspirações, nossos medos, nossa cultura. Então, vamos compartilhar um pouco desse conhecimento através com alguns dos principais livros que eu, na minha arrogância, acho que você deveria de ler. Há muitos outros, mas eu vou citar apenas alguns. Um deles é o da Karen Armstrong. Eu gosto muito dos livros da Karen Armstrong. É uma historiadora séria e é respeitada em várias vertentes religiosas, seja ela cristã, judaica ou muçulmana. Um dos principais livros que eu gosto dela é o Em Nome de Deus. Esse Em Nome de Deus é um livro que ele estuda desde a época da Inquisição, que não foi formada pela Igreja Católica, apenas foi sancionada com muito amor e carinho por ela, e deu origem aos movimentos fundamentalistas cristão, judaico e protestante. E islâmico também. Então nós ali aprendemos o quanto a volta ao fundamentalismo religioso é necessário de tempos em tempos para certas vertentes, onde eles são levados a isso. Quando nós vemos que o fundamentalismo árabe que nós vemos hoje é algo extremamente recente, que praticamente começou na década de 70. Quando nós vemos que até mesmo os judeus tiveram movimentos fundamentalistas para voltar às suas fontes de origem. E isso levou a várias brigas internas. Além disso, tem Bíblia, uma biografia. Todos os aspectos sociológicos e críticos que tem no surgimento da Bíblia e como ela foi levada ao longo dos anos. Não é uma história do tipo, a Bíblia foi juntada por vários livros, assim, não. É mais uma necessidade sociológica das épocas em que ela foi montada aos poucos. Tem o Breve História do Mito, um livro simples, mas muito bom. Outro livro que eu também gosto muito são, na verdade, outros livros, são vários, do Bart Ehrman. É um estudioso do cristianismo primitivo. Ele não é simplesmente algum maluco que fala bobagens sem o menor fundamento histórico. Algo tipo Lenny Craig, que é um idiota e consegue só passar vergonha em todos os debates. Bart Ehrman tem vários livros, entre eles o que Jesus disse e o que Jesus não disse. Quem alterou a Bíblia e por quê? Ele mostra como houve, ao longo dos séculos, várias inserções e extrações de trechos bíblicos. Como alguns trechos que não estavam nos mais antigos manuscritos foram acabar lá. Ele mostra através de fatos, através de análise documental, análises arqueológicas. Isso não é de graça. Então a Bíblia não é esse livro mágico que você acha que apareceu desde a época de Jesus. Muito pelo contrário. Tem o Evangelhos Perdidos. Ele mostra, na verdade, o Evangelhos Perdidos foi um probleminha de tradução, porque, na verdade, o título original seria Cristandades Perdidas. Ou seja, quando os movimentos cristãos começaram, eram esparsos, eram diferentes, cada um deles tinha uma meta, uma veneração diferente. Alguns deles, como os marcionitas, detestavam a parte do Velho Testamento, enquanto os ebionitas não levavam muita fé no Jesus do Novo Testamento. Isso levou a vários movimentos, onde eles brigavam entre si, até que venceu o que foi chamado de cristianismo proto-ortodoxo, o que é mais ou menos o que nós conhecemos hoje. Mais ou menos, mas não igual. Mesmo os cristãos nunca se entenderam desde o século IV. E já outros livros mais tensos, mais apurados sobre cristianismo primitivo são John Dominic Crossan
e o seu Jesus Seminar. Ele tem vários livros, e os livros são grandes, são muito grandes e muito volumosos. Eu sugiro que você... Talvez esse não seja o melhor livro para começar enquanto iniciante. E sim, os do Ehrman e o da Karen Armstrong, mas esses do John Dominic Crossan e do J.P. Mayer, o autor do Judeu Marginal, são livros muito mais densos, analisando toda uma sociedade, quando o cristianismo começou, analisando todas as fontes arqueológicas e históricas. Aquilo não é de graça. E antes que vocês falem que malditos ateus estão tentando destruir o cristianismo. Não, porque Bart Ehrman era cristão protestante, atualmente ele se declara agnóstico, mas ele não saiu totalmente da religião, e a questão dele nem foi por causa do cristianismo, foi da visão dele, como você tem um mundo hoje e um Deus justo e bondoso não faz nada para impedir um monte de merda que acontece. A Karen Armstrong foi freira, John Dominic Crossan participou de ordens religiosas e J.P. Mayer é um padre. Ou seja, todos esses que você, aqui nos comentários, estupidamente vai dizer malditos ateus, vão acabar com a religião. Não, eles são todos religiosos. Note que eu não estou citando nenhum do Richard Dawkins, porque eu não gosto dos livros do Richard Dawkins que abordam a questão de religião. Eu acho que os livros deles são ruins. Eu prefiro os livros dele que focam a parte de divulgação científica, que eu acho excelente, fora de série. Mas não é a questão de hoje. Eu estou focando só os livros que tratam de temática religiosa. Já, se você quiser um livro mais sério, tem o do Sam Harris, que O Fim da Fé, e Carta a uma Nação Cristã. Sam Harris, apesar de ser ateu, ele pega toda uma questão sociológica e faz questionamentos. Em Carta a uma Nação Cristã, ele chega e faz perguntas para vocês, cristãos. Ele senta e conversa, sem ódio, sem rancor. E ele dá o ponto de vista dele, claro. E eu acho que quando nós sentamos e tentamos debater sobre algo, é sempre necessário tentar entender o outro lado. Se você quiser saber um pouco mais sobre a questão de ateísmo, caros religiosos, tem o Tratado de Ateologia do Michel Onfray. É ateu e dá a visão dele sobre as questões do ateísmo. E me esquecendo, outros livros também muito bons são do Joseph Hermes e Harold Bloom. Harold Bloom tem um livro chamado Jesus e Yahvé, os Nomes Supremos. Ele analisa toda a questão de Jesus e Jeová, ou Yahvé, como deuses. Como a característica de cada um deles enquanto deuses. É uma leitura também muito boa e ele não se parece muito satisfeito com Jesus. Talvez porque Bloom seja judeu e acha que todo esse negócio aqui, Jesus, Deus, não é lá muito válido, e ele demonstra bem o porquê. Ele estuda a fundo o porquê que ele acha isso. Eu poderia citar vários e vários outros livros, como Rudolf Bultmann, que tem a parte de estudos teológicos, e é um livrão imenso, muito bom. Mas eu acho que, antes de tudo, como eu disse, você tem que começar por uma literatura mais simples, mais rebuscada. Acho que quando falamos aqui, é por causa de falta de conteúdo ou porque nós não conhecemos a verdadeira religião, não conhecemos Jesus. Muitos de nós estiveram perto da religião, muitos de nós estudaram em colégios religiosos. Eu, por exemplo, leio a sua Bíblia em grego, latim e hebraico. Acho que você não deve ler isso tudo. Muito mal deve ler em português. E mesmo em português existem várias traduções, todas elas muito diferentes entre si. Uma forma como você conhece um texto é lendo ele. De preferência, o mais perto do idioma original. Ou sente e leia estudiosos. Gente que ficou debruçado por anos, por décadas, estudando tudo isso. O máximo que as pessoas me mostram é apologistas, mas a função do apologista é exatamente defender.
E ele vai usar qualquer bobagem para defender. Ele não faz nenhuma análise crítica. Qualquer análise crítica tem que ser desapaixonada, tem que ser fora. Por isso que eu até não cito o livro do Dawkins, que eu acho ruim por isso. Ele coloca muita paixão para mostrar o que aquilo tudo está errado. O que não deve ser feito assim. Deve ser feita uma apontação de todas as questões chaves, incoerentes, erradas. E através disso nós lemos através de literatura especializada. Para finalizar, um livro que estuda toda a parte do Velho Testamento, de acordo com as fontes arqueológicas e históricas, é o A Bíblia Não Tinha Razão, do Dr. Israel Finkelstein, que, antes que você diga que é ateu, ele não só é judeu, como o chefe do departamento de arqueologia da Universidade de Tel Aviv. Ele teria muitos motivos para provar que tudo aquilo que aconteceu no Velho Testamento, que é a especialidade dele, arqueologia bíblica, foi verdade. E o livro dele mostra tudo ao contrário. Mostra que todas aquelas histórias apenas reforçam a inspiração de um povo que estava necessitando de um líder, e esse líder acabou aparecendo sob a forma do rei Josias, que é uma figura histórica, e que fez uma reforma religiosa. Mas todos os achados arqueológicos mostram que o grande reino de Israel não existiu. Davi pode até ter existido, mas como um líder tribal, mas ele não foi um grande rei. Mesmo porque tudo ali que mostra e as fontes mostram que tudo isso apareceu no reino de Judá, não de Israel. Então, espero que vocês tenham gostado de todas essas indicações de livros. Eu vou colocar a relação de cada um deles aqui na descrição do vídeo. Bons estudos, boa literatura e lembre-se, me xingar não vai apagar toda a cultura, todos os estudos que estão há centenas de anos sendo feitos, desde que a crítica textual bíblica começou lá para os idos do século XIX. Apenas eduque-se, leia antes de debater. Você não precisa concordar comigo. Leia o livro. Você não precisa concordar com cada um desses autores, mas você tem que conhecê-los. Leia-os. Eu não me sinto no menor direito de concordar com todos os pontos da Bíblia, ou ela como um todo, mas eu procurei lê-la. E o que eu vejo em muitos religiosos é que muitos de vocês não leram a Bíblia. Não leram nada mais do que alguns trechos, principalmente aqueles mais confortáveis. Os problemáticos normalmente são deixados de lado ou nem são mencionados. E isso é muito ruim. Você quer discutir? Vamos discutir. Quer conversar? Vamos conversar. Seja educado, seja gentil e eu vou lhe responder. Seja grosso e estúpido, sinto muito, você será debochado, você passará por escárnio, você será chutado daqui. Porque eu não vou perder tempo com um adolescentezinho retardado que fica falando qualquer bobagem porque, meu Deus, minha religião está indo para o espaço. Se esse simples vídeo está acabando com a sua religião, significa que a sua fé é mais fraca e menor do que um grão de mostarda. Esse é André, do seu ceticismo.net.